seus olhos. Vamos orar pelo servo de Deus que vai trazer a palavra. Amém? Senhor Deus, meu Pai, Pai, nesse momento, apresentamos teu servo, Senhor. Senhor, que o Senhor venha usar ele verdadeiramente nessa noite, Senhor. Não que ele venha falar da boca dele, mas que ele venha dos seus planos, Senhor. Pai, abençoa teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Vai em encontro dos familiares, Senhor. Abençoa cada um. Enquanto ele estiver ministrando a tua palavra, Senhor, o Senhor venha proteger a cada um. E que a tua palavra, Senhor, que venha ser declarada nesta noite, que venha ser lançada em terra fértil, Senhor, aos nossos corações, que venha multiplicar e frutificar em nome de Jesus. Assim oramos e por fé te agradecemos. Amém. Aleluia. Minha saudação a todos capazes, Senhor. Vamos continuar em pé para podermos fazer a leitura e menção da palavra de Deus. Amém. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo 1 ao versículo de número 6. Amém. Enquanto os irmãos procuram, quero primeiramente louvar a Deus por essa oportunidade, também a vida da diaconisa Ana Paula, também a ovelha Maria L, linda abençoada, e também toda a congregação no Trarate, e a todos também que vieram aqui para poder glorificar o nome de Jesus. Amém? Amém. Quem achou, diga amém. Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículos 1 ao versículo de número 6. Texto muito conhecido no nosso meio pentecostal evangélico, que irá falar acerca do verdadeiro caminho, a verdadeira verdade e a verdadeira vida. Amém? A epígrafe do texto do capítulo 11, dando sucessão ao capítulo 13, dando sucessão ao capítulo 14, nos vai falar as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Amém? Verso 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? O textuário do capítulo 14 irá nos falar: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Podemos chamar cedo. Aleluia. Como falei anteriormente, texto muito conhecido e pregado no nosso meio evangélico, que irá falar acerca da verdadeira verdade, o verdadeiro caminho e a verdadeira vida. Amém? Aqui temos de início que temos que entender e ver quem foi que escreveu esse evangelho segundo escreveu João. Ao vermos e percebermos, iremos entender que o próprio nome do livro já traz em si o nome do seu escritor. Então, de fato, iremos ver que quem escreveu o evangelho segundo escreveu João foi o próprio João, discípulo amado, ou também conhecido como discípulo do amor. Também iremos ver que, além do evangelho que traz o seu nome, ele também escreveu 3 cartas e também um livro das revelações, conhecido como Apocalipse, 1 João, 2 João e o livro de Apocalipse, que gosto muito de ler e contemplar, pois se trata de um assunto teológico, que é a escatologia, que nos irá falar acerca dos últimos acontecimentos da história bíblica, humana e científica. E devemos atentar e nos achegarmos mais a esse assunto da escatologia, porque nos serve como preparação e como manual de guia para a volta de Jesus. Amém? Glória a Deus! Também temos que perceber e ver que o livro de João se divide em 3 seções. Quais são elas? Primeira, a revelação de Cristo e suas reivindicações, capítulo 1 ao capítulo de número 12, a manifestação aos seus discípulos, capítulo 13 ao capítulo de número 17, e terceiro, a crucificação
de Cristo Jesus, capítulo 18 ao capítulo de número 21, amém? Aqui vemos também que o livro do Evangelho segundo escreveu João faz parte dos livros biográficos que dão início ao Novo Testamento. Os livros biográficos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas nos surge de início uma pergunta: o que são livros biográficos? Eu respondo: são livros que contam relatos de vida de uma pessoa, de modo especial, nascimento, trajetória de vida e morte. É normal, pois nós nascemos, vivemos e morremos. Mas a biografia de Jesus é diferente. Jesus, ele nasce, vive, tem o auge do seu ministério aos 30 anos, aos 33 ele entrega a sua vida por nós. Morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e brevemente virá buscar aqueles que foram comprados pelo seu sangue. Você foi comprado pelo sangue de Jesus? Será que o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, será que lhe comprou verdadeiramente? Será que valeu a pena? Será que quando Jesus voltar, será que a moeda que ele ofereceu em seu lugar, será que valeu a pena? Aleluia! Então iremos ver que a biografia de Jesus inicia assim: e a Virgem concebida pelo Espírito Santo deu à luz a um menino e lhe puseram o nome Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? E já criança ele ensinava, de acordo com os livros apócrifos, ensinava os doutores da lei, falando acerca da criação do mundo. Nós vamos ver e vemos que a própria sabedoria encarnada, falando de si próprio para os doutores da lei no cenáculo. Iremos ver que o Jesus, a partir que ele criança pregava para os doutores da lei no cenáculo, teve uma cessação desse ministério. Mas aos 30 anos, eis que ele aparece às margens do Jordão, e João, ao ver, fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Jesus chega até João e fala: eu vim ser batizado por ti. E João, não se achando digno, falou: Senhor, eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias, e você quer que eu batize o Senhor? Queria eu que você batizasse a mim. Mas Jesus falou: para que se cumpra o que foi falado pelos profetas, assim seja feito. E o Verbo encarnado, o autor da criação, por João foi imergido no Rio Jordão. Glória a Deus. Mas a partir que ele imergiu, o Espírito Santo vindo como pomba sobre ele. Iremos ver naquele momento a primeira aparição do Espírito Santo do Novo Testamento, vindo a Jesus como pomba, e logo após uma voz confirmando o ministério de Jesus, falando: eis o meu filho amado, a quem bem me comprazo. E naquele momento iniciou-se o auge do ministério de Jesus. Jesus curou, profetizou, doutrinou, fez curas e maravilhas, expulsou o demônio, fez grandes e maravilhosas coisas, e escolheu 12 discípulos para lhe auxiliar. Aqui nós percebemos que até o próprio autor e criador de todas as coisas precisou de auxiliadores para lhe ajudar no seu ministério. Amém? Mas vamos perceber que um dos a qual ele escolheu era um traidor. Judas, conhecido também como Judas Iscariotes, o qual entregou a ele por 30 moedas de prata. Se pararmos para pensar, podemos pensar assim: como é que o homem que andou com a própria sabedoria encarnada, com o próprio autor e criador de todas as coisas, teve coragem de trair por 30 moedas? Mas se pararmos para pensar, iremos ver que nós traímos por tão pouco. Por um dedo no celular, como a peça falou, pela vaidade, pela beleza, pela mídia. Não mídia que mais, você sabe o que é, amém? Pela família, amém? Então foi entregue e traído por 30 moedas de prata. E naquele momento iniciou-se, não agora, mas naquele momento o próprio autor e consumador da humanidade foi colocado em praça pública. E falaram e gritaram:
Quem é que vocês querem que seja solto? Jesus ou Barrabás? Aí vocês podem pensar mais uma vez, mas por que não soltaram Jesus? Homem humilde, simples, não tinha pecado, mas para se cumprir toda a profecia que foi falada sobre ele, a multidão gritou: solta Barrabás. E naquele momento iniciou-se a trajetória expiatória do Salvador da humanidade. Aleluia. Foi chicoteado, açoitado. Se pararmos para pensar, iremos ver de acordo com a arqueologia que o chicote romano naquela época continha um pedaço de osso praticamente desse tamanho. Aí você pode imaginar, a cada chicoteada a pele de Jesus era rasgada. Ele gemia, sangrava, mas a todo tempo pensando em mim e em você. E até puseram uma cruz desse Deus em sua cabeça como rejeição, falando e criticando: olha tua cruz, rei, olha tua coroa, rei dos judeus. Na hora que foi colocada aquela coroa em sua cabeça, sangrou. E de acordo com a ciência, se uma penetração de espinho for muito profunda na cabeça, a pessoa morre sangrando. E naquele momento, colocaram uma cruz em sua costa e colocaram ele para andar naquela via dolorosa. Aquela via conhecida como Cidade Velha, aos arredores de Jerusalém, colocaram o autor e consumador, o nosso Salvador, para andar em rumo ao Gólgota, ao Monte Calvário. Aleluia. A Bíblia nos fala que ele caiu algumas vezes. E aquela estrada tinha pedras também pontiagudas. Aí você pode pensar, a cada momento Jesus caía, a sua pele rasgava, o sangue caía e o sofrimento era maior sobre a pele do Criador da humanidade e do Criador de todas as coisas. Caminhava, caía, rasgava sua coxa, sua perna, seu peito, até mesmo sua cabeça era rasgada a cada queda. Mas a cada momento ele pensando em nós, ele pensando em mim e em você, eu vou continuar. Pois tem uma humanidade precisando do meu sacrifício expiatório. Aleluia. E levou aquela cruz pesada rumo ao Monte Gólgota, conhecido como Monte da Caveira, e foi pregado no Calvário. Foi posto do madeiro, pregaram os seus pés, as suas mãos. O autor e consumador, o Cristo que deu a vida por você, foi pregado pés e mãos, pensando e com amor supremo pela sua vida. Aleluia. E foi posto e levantado o madeiro. E mesmo naquele momento de angústia, de aflição, o próprio Criador e Salvador da humanidade não teve paz. O ladrão olhou para ele e falou, começou a desprezá-lo, falando: se tu é o Cristo, desce daí e salva a ti e a nós. Mas o outro ladrão, reconhecendo quem estava ali no meio, falou: nós temos culpa de estarmos aqui. Eu vim aqui para afirmar que eu e você temos culpa do pecado. De fato, nós temos culpa da condenação eterna. Mas Jesus olhou para aquele ladrão. O ladrão acrescentou ainda mais: Senhor, lembre de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor olhou para aquele ladrão com o mesmo olhar que Ele nos olha todos os dias, com aquele olhar suave, humilde, misericordioso, e falou: em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento exclamou, suspirou e falou: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me desamparaste? Se nós que somos miseráveis pecadores sentimos a ausência de Deus, imagina o Salvador da humanidade que não tinha pecado e sentiu a presença de Deus, a ausência da presença de Deus. Aleluia. E novamente exclamou e falou: está consumado. Está feito. O sacrifício que ele veio fazer, naquele momento que ele falou: está consumado, o sacrifício foi aceito pelos céus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo.
O véu do templo, que era como separação entre nós e Deus, que somente os sacerdotes naquele tempo tinham permissão de se achegar a Deus. Naquele momento que ele falou, está consumado, se rasgou, e o acesso que o Adão foi interrompido no jardim. Naquele momento que o véu se rasgou de alto a baixo, o acesso ao santuário foi novamente aberto a todos que se achegarem a Jesus. Então nesta noite o véu foi rasgado, o santuário está aberto. Se derrame na presença noite, se desbruce perante a face de Jesus. Não sei como você chegou aqui, não sei como você se encontra, mas Ele é fiel, Ele é misericordioso, é bondoso, é misericordioso. Aleluia. Ele é o próprio amor encarnado, Ele é o próprio amor em vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o autor e consumador da humanidade foi sepultado, foi posto no sepulcro. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Sabe por que ele ressuscitou no terceiro dia? É porque havia um costume judaico que o espírito ficava perto do corpo até o segundo dia. Aleluia. Mas chegando ao terceiro dia, chegando a manhã de domingo, Maria chegou até o sepulcro, e o sepulcro já não se encontrava mais com Jesus dentro, se encontrava vazio. Aleluia. Eu chego a pensar e a conjecturar que naquele momento, quando se estava chegando o terceiro dia, eu creio que o inferno estremeceu, ficou furioso. Por quê? Porque pensavam que Jesus não ia ressuscitar mais. Mas Jesus, ao chegar ao terceiro dia, na manhã de domingo, já veio Jesus descendo e subindo do inferno, trazendo a chave da morte e do inferno em suas mãos. O que isso quer dizer? É que a morte não tem mais poder sobre nós. Se nós morremos em Cristo, futuramente o Jesus que deu a vida por nós nos irá ressuscitar o nosso corpo corruptível e virá buscar aqueles que foram comprados pelo seu sangue. Aleluia. E eu lhe pergunto, meu irmão, através do sacrifício expiatório de Jesus, eu lhe pergunto nesta noite: céu ou inferno? Qual você escolhe? Jesus não veio somente para dar salvação, Ele veio para dar escolha. Por quê? Porque antigamente só tínhamos uma escolha e pronto: o inferno. De acordo com a lei, ninguém poderia ser salvo. Mas Jesus veio para dar escolha. E você tem a escolha nesta noite. Você escolhe o quê? Céu ou inferno? Você tem o livre-arbítrio de escolher. Quem pode escolher? Só você. Eu não posso. O irmão do lado não pode. Quem pode escolher? Só você. Mediante ao livre-arbítrio, você escolhe o que? Céu ou inferno? Aleluia! Vamos entrar no texto, João capítulo 14, verso 6, texto áureo, o ponto central e o texto de ouro do capítulo de número 14. E nos fala: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele afirma: ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Aleluia. Aqui nós vemos que Jesus atribui a si mesmo 3 atributos. Quais são eles? Primeiro, Jesus atribui a si mesmo o atributo de caminho. Eu sou o caminho. Aqui nós podemos nos perguntar: mas por que Jesus atribui a si mesmo esse advérbio, verbo, na verdade, caminho? É porque sem caminho não se anda, sem caminho não se vai, e sem caminho não se chega. O que isso quer dizer? É que sem Ele nada nós podemos fazer. Sem Ele nós não conseguimos levantarmos, sem Ele nós não conseguimos andarmos, e sem Ele nós não conseguiremos chegar ao céu de glória. Aleluia. 1 Timóteo capítulo número 2, verso 5 nos fala: porque há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mais uma vez a afirmação: para chegarmos do céu só podemos através de uma pessoa, Jesus. Aleluia.
Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14 nos fala: entrai pela porta estreita. Quem é que é a porta estreita? Jesus. Porque lá é a porta e a espaçoso caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aqui Mateus faz uma afirmação: muitos são que entram pela porta espaçosa. Amém? E porque estreita é a porta, Jesus. Apertado é o caminho, Jesus. Que conduz à vida eterna, Jesus. Se você quer ir para o céu, você passará aflições. Se você quiser ir para o céu, nos pés de Jesus você passará aflições. Você andará angustiado, às vezes atribulado, às vezes desacreditado, mas com Jesus a vitória é certa. Ele veio para lhe dar o céu de glória. Eu não sei como é que você se encontra, mas esta noite eu vim lhe falar: se alegre novamente com a alegria da salvação. Jesus pagou um alto preço por você, se alegre. Deixa essa tristeza de lado, deixa a angústia de lado, deixa a tribulação de lado. Alegre, meu irmão, você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aleluia. E o segundo atributo que ele se atribui a si mesmo é verdade. Ele aqui novamente está no expulso. O segundo atributo que ele atribui a si mesmo é verdade. Aleluia. O primeiro atributo qual é? Caminho. O primeiro atributo que ele atribui a si mesmo é caminho. Eu sou o caminho. O segundo atributo é eu sou a verdade. Daqui nos surge mais uma pergunta retórica para nós mesmos. E nós devemos nos perguntar: mas por que Jesus se atribui a si mesmo esse segundo atributo de verdade? É porque sem verdade nós somos iludidos e enganados. Primeiramente, pelo pecado. O que significa pecado? De acordo com a etimologia, de acordo com a origem das palavras, a palavra pecado significa errar o alvo. E quem é o nosso alvo? Jesus. Ou seja, a partir de nós pecamos, nós nos desviamos do nosso alvo, que é Jesus e a salvação eterna. É por isso que devemos tomar cuidado com o pecado, porque o pecado também é considerado como lepra. Lepra, né? O pecado também é considerado como a lepra. Ele começa prazeroso, uma coceirinha boa, alegria na carne, às vezes até a alma. Só que no final ele começa a ferir, começa a matar. Ele começa a parecer o corpo sangrar. É por isso que você tem que tomar cuidado com o pecado, pois o pecado é como a lepra. Ele começa prazeroso, mas por fim ele começa a sangrar. Antigamente, muitos morriam de lepra, e hoje muitos estão morrendo no vício do pecado. Queremos tomar cuidado com isso. Amém? O pecado também é considerado como a cela de uma cadeia. Só que, de acordo com a cela da cadeia, a cela praticamente sempre permanece fechada. Só que a cela do pecado, ela permanece aberta. A cela do pecado é confortável, prazerosa, agradável, agrada o nosso ser, a nossa alma, a nossa carne. Só que um dia a cela do pecado se fecha. A porta da cela do pecado se fecha. E quando se fecha, é o fim. Aleluia. Lucas capítulo 12, versículo 20 nos fala: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Eu vim até aqui perguntar para você, de acordo com o que você fez na semana. Não, vou diminuir mais. De acordo com o que você fez no dia, de acordo com o que você fez hoje, para quem você está preparando a sua alma? Será que é para Jesus? Ou será que é para o outro? Será que o sua alma está sendo preparada para o céu ou para o inferno? Que devemos a tomar cuidado com isso. Tomar cuidado, muito cuidado mesmo. O apóstolo Paulo, aos crentes de Corinto, nos fala: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. É por isso que é uma necessidade enorme de termos um companheiro fiel a Jesus. Por quê? Porque o texto nos fala:
antes de exortarmos uns aos outros todos os dias. Tem um provérbio popular que fala que há más companhias corrompem os seus costumes. Está na Bíblia ou é Provérbios? Provérbios, né? As más companhias corrompem os seus costumes. É por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui: exortar-vos uns aos outros todos os dias. Como é que um ímpio vai exortar? Como é que uma pessoa que não tem intimidade de Jesus vai exortar? É por isso que há uma necessidade de amigos que nos levam a mais próximo e a uma intimidade maior perto de Jesus. Meu amigo e meu irmão, escolha suas amizades bem. Escolha. Preste atenção com quem você anda. Você não pode nem estar fazendo aquilo que você está fazendo, mas só por você estar com ele, você levará a culpa. E talvez você possa se descer por conta disso. Satanás é sagaz, astuto, ele tem paciência. Ele anda ao nosso redor, bravando com a mulher. E o pastor, o antigo pastor, Mateus Soares, chegou a me falar que o pecado é como um vírus. Chega devagar, e quando percebe, o seu estrago já é grande. O filho está nos dando um despertamento espiritual. Como é que está a sua vida com Jesus? Se não está bem, hoje é dia de ser reconciliado com Deus. Glória a Deus. Da segunda coisa pela qual somos enganados, primeiramente, pecado. Segundo lugar, pelo mundo. Percebe-se que quem nos engana primeiro não é Satanás, é o pecado. Por quê? Porque a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas vou falar aqui um contexto de mulher. Mas a mulher do lábios impuros, do lábios falsos de mel, corre dela. O que isso quer dizer? Você pode resistir ao Satanás, mas ao pecado você deve fugir do pecado. Fuja da aparência do mal, meu irmão. Fuja da aparência do mal. Aleluia. Segunda coisa pela qual somos enganados, pelo mundo. 1 João, capítulo de número 2, verso 16. Porque tudo que há no mundo, João afirma, tudo, não tem vírgula, não tem nem abreviação, nem acento crase, nem nada. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Como a irmã Maria deu no início, de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aleluia. Então que possamos tomar cuidado com o pecado e também tomar cuidado com o mundo, pois o mundo, como nos fala a palavra de Deus, já é maligno. Amém? E a terceira coisa aqui, a terceira coisa pela qual somos enganados é pelo diabo. Nós percebemos que Satanás não é o primeiro a nos enganar. Satanás é o terceiro a nos enganar. Nós somos enganados pelo pecado, após pelo mundo e terceiro por Satanás. Por quê? Porque Satanás já viu que você caiu no pecado, já viu que você está fraco espiritualmente, já viu que você foi induzido pela ideologia do mundo. Naquele momento, Satanás, agora é o momento de entrar. Ele vê a brecha, ele entra, ele faz um estrago enorme. Um estrago enorme que ele faz. É por isso que devemos ter vigilância a todo tempo. Orar e vigiar. Não somente orar, irmão, vigia também. A oração fortalece o espírito, mas a vigilância protege o seu corpo das astutas. Primeiro vigiar, depois orar. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas temo que, assim como a serpente aqui, já mostrando a queda de Adão lá em Gênesis capítulo de número 2 e 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade de Cristo. O que Satanás faz? Ele quer nos apartar da simplicidade. Essa simplicidade não quer dizer que você deve andar com roupa rasgada, andar todo desarrumado, mas a simplicidade do falar, do caráter, da humildade. Eu lhe pergunto, meu irmão, como é que anda sua humildade, sua simplicidade na escola? Como é que anda sua simplicidade na rua?
Ou mais profundo, como é que anda a sua simplicidade na sua casa? Você tem honrado seu pai? E você, pai, você tem injuriado a ira do seu filho? É porque muitos falam, honrar pai e mãe. Mas também a Bíblia nos fala, e vós pais não injuriais a ira do vosso filho. Teve uma pregação aqui, quinta-feira, acerca da prudência. A mulher prudente edifica a sua casa, porém a tola, a mulher sabe na verdade, a mulher sabe edifica a sua casa, porém a tola a destrói. Por isso que devemos ter uma vigilância enorme. Porque ele vai falar, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não fique se achando super crente. Se humilhe dia após dia perante a presença de Jesus. Fale, Senhor, eu sou dependente da tua graça. Eu sou dependente do teu Espírito Santo, Pai. Sem o Senhor eu não consigo continuar na caminhada cristã. Eu creio que mediante o seu sacrifício expiatório, Ele escuta a sua oração. Chega até a sua caneta como um cheiro suave. E Ele manda o seu Espírito Santo para lhe ajudar. Eu não sei como é que você se encontra. Eu não sei se você se encontra no poço do pecado. Satanás pode até falar, pronto, derrubei. Está no fundo do poço. Não tem mais vida, não tem mais esperança. Matei o ministério dele. Matei o ministério dela, pronto. Matei. Satanás pode falar, está no fundo, não tem mais vida. Mas Jesus, mediante teu Espírito Santo, só quer ouvir o seu clamor. E no momento que você clamar, vem filho, renovarei as suas forças, darei vigor cansado e oprimido, aliviarei o seu fardo. Aleluia. Ele é consolo, ele é alegria, ele é paz. Ele é paz. Se você não está conseguindo dormir bem, peça a Jesus paz. Paz de espírito. Mas é normal acordar na madrugada? Depende. Se for acordar para orar, normal. Mas se acordar perturbado, não é normal. Quando você acordar assim novamente, clame por Jesus. Clame pela paz de Jesus. Pois Ele dá paz. Aleluia. E também na vida e vida com abundância. Primeiramente somos iludidos pelo pecado. Em segundo lugar pelo mundo. Em terceiro por diabo. E em quarto lugar pelo próprio eu. O pecado nos ilude, o mundo nos corrompe, Satanás entra na brecha. Aí é onde Paulo vai falar que haverá tempo que não suportarão essa doutrina, criarão comichões nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Usando português mais fácil, doutores conforme a sua própria sabedoria. Por isso devemos tomar cuidado. Cuidado com o pecado, cuidado com o mundo e cuidado com Satanás. Porque se você se enganar por esses três, quando você começar a ser enganado pelo próprio eu, sinto muito. Você já está praticamente com um pé fora do abismo e um pé dentro. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13 foi o que eu falei. Porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichões. O que é esses comichões? São ideologias errôneas que não condizem com a palavra de Deus. Cuidado com aquilo que você escuta. Ah não, mas é só uma musiquinha para massagear o meu ego. Estou triste, vou colocar uma música depressiva para não poder chorar. Meu irmão, chora na presença de Jesus. O melhor lugar para se chorar é na presença de Jesus. Amém? Tome cuidado com aquilo que você escuta, com aquilo que você vê e com aquilo que você fala. Amém? O proverbista fala que a boca fala que o teu coração está cheio. Então, se você não tomar cuidado com aquilo que você fala, infelizmente, é uma demonstração do que o seu coração está cheio. Amém? Ele também fala que a língua é um membro que coloca toda uma floresta em fogo abaixo. Que devemos tomar cuidado com a nossa língua, com o que ouvimos, com o que vemos, com o que pensamos. Esse aqui é mais profundo. Que devemos tomar cuidado com aquilo que praticamos, com aquilo que fazemos.
Por quê? É porque a partir que você começa a fazer aquilo que não agrada a Deus, o Espírito Santo começa a se distanciar. E de acordo com 2 Timóteo, por conta do comichão, você não vai nem perceber algo do Espírito Santo. Você vai ver, não, estou bem. Uma pregação do bispo, sexta-feira passada na sede, que ele chega a algumas pessoas: e aí, irmão, tudo bem? E o irmão só o bagaço fala: tá bem, pastor, tudo bem, tudo na sua paz. Aí o bispo falou: tá bem não. Eu estou bem, não está bem. Eu estou bem, não está bem. Eu lhe pergunto: como é que Deus fala que você está bem? Você está bem espiritualmente? Você está bem psicologicamente? Você está bem fisicamente? Tem uma ideologia que fala: não, eu vou cuidar do meu espiritual, do teu corpo. E o teu corpo, que é templo de morada do Espírito Santo, como é que é o teu corpo também? Sim, Paulo fala que o exercício físico de pouco aproveita. Mas você tem que cuidar do seu corpo também. Se consulte, faça exercício, cuida daquilo que o Espírito Santo habita, que é o teu corpo. Pois somos templos e moradas do Espírito Santo. Amém? Eu lhe pergunto bem, como é que é no seu psicológico? Você tem que perceber que nem todo mundo vai aceitar de você. Nem todo mundo vai gostar de você. Não é só porque uma pessoa fala: ah, não gosto dela, eu não gosto dele. Você vai ficar com um psicológico abalado? Fica não. A melhor pessoa que é Jesus, ele lhe ama. Ele é amigo bem presente. Ele é o melhor amigo que podemos ter. O mundo pode nos acabar, mas Jesus fala: é meu. É meu, é meu. Não fique com um psicológico abalado não. Não tenha doenças psicossomáticas não. Você chega para Jesus, jogue toda a sua ansiedade aos pés de Jesus, pois ele é consolo bem presente na hora da angústia. Amém? Primeiro pelo pecado, segundo pelo mundo, terceiro pelo diabo, quarto pelo próprio eu e em quinto lugar pela mídia. Aleluia? Estamos enganados pelo pecado, pelo mundo, por Satanás, pelo próprio eu e pela mídia. O que isso quer falar? Porque na mídia, esse aparelho bem aqui, ó, já tem derrubado muitos ministérios, já tem acabado com muitos ministérios, já tem acabado com famílias inteiras. O jogo conhecido como Free Fire, Fortnite, Call of Duty e por aí em diante. Irmão Marcos, tu sabe desse jogo? Sei, antigamente eu jogava esse jogo, é só o sangue de Jesus. Amém? Esse jogo, e até mesmo o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, tem que tomar cuidado, pois também é como um vírus. Ele começa a penetrar em sua mente que você nem percebe. É tão tal que tem menino, criança matando a família inteira por conta de jogo, por conta de internet, por conta da mídia. Induzido pela mídia e internet, já com um entendimento corrompido, cheio da ideologia do mundo. De acordo com Mateus, nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E um dos picos centrais por esse amor se esfriar é a mídia. Como foi aqui também ensinado na apresentação na peça, que o maior pedaço do bolo foi para a mídia. E de fato é verdade. Até eu mesmo às vezes me deixo levar por conta disso. Jesus teve misericórdia que queimou logo no celular e eu percebi que eu estava tão viciado no celular que ele falou assim: peraí, o celular queimou. Foi uma coisa ruim? Metemos sim por conta que eu ganhava um dinheirinho por ele, fazendo cartazes, fazendo gráfico, social media. Só que teve um lado bom. Teve um grande lado bom, que foi que me acheguei novamente à presença de Jesus. Novamente comecei a ter intimidade com ele. Novamente comecei a subir monte, a estudar, a me desbruçar e derramar as madrugadas. Tome cuidado, meu irmão. Se
Se algo está atrapalhando o seu relacionamento com Jesus, coloque de lado. Se o meu Deus te faz pecar, arranca. Joga fora. Por quê? Porque é melhor que entre na vida sendo dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no lago que arde com fogo e enxofre. Aleluia. Então nós percebemos que sem verdade nós somos o quê? Iludidos, enganados. Sem verdade, só mentira. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai quem? Ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Por quê? Porque ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ou seja, se você não quer Jesus, que é a verdade, você está falando que eu quero Satanás, para mentira. Se eu não quero Jesus, se você não quer Jesus, você vai querer quem? Jesus é a própria verdade encarnada, é a própria sabedoria encarnada. Se você não quer Jesus, você quer a mentira. Se você quer a mentira, você quer quem? O pai da mentira. E quem que é o pai da mentira? Queremos a tomar cuidado. Queremos a caminhar no caminho certo. E queremos a nos firmar e meditar na verdade verdadeira, que é Jesus, que é a própria palavra encarnada. Amém? Que possamos meditar e guardar tudo que está aqui em nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Aleluia. Satanás é o pai da mentira. Mas de acordo, esse texto é muito pregado também, de acordo com João capítulo 8, versículo 32 nos fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Eu não sei se você anda ou vive na mentira, mas eu vim falar que Jesus, a verdade encarnada, está aqui hoje para lhe libertar desse pecado, dessa mentira, do laço de Satanás. Nesta noite ele quer lhe libertar. O que eu preciso fazer, irmão Márcio? Só se entregue. Todo dia ele vem, na porta do seu coração. E aí, vai ser hoje? E aí, você vai deixar a mentira hoje? E aí, você vai deixar a prostituição hoje? E aí, você vai deixar a masturbação hoje? Tomar cuidado também com a masturbação. É um pecado que muitos têm banalizado e deixado de lado. Por quê? Não, porque masturbar é pecar contra o meu próprio corpo. Meu irmão, teu corpo é templo para o Espírito Santo. Para que você vai manchar aquilo que Deus habita? Para que você vai manchar as paredes do templo que o Espírito Santo habita? Toma cuidado com o pecado. Tomar cuidado com o pecado. Aleluia. E o terceiro, aleluia. E o terceiro atributo que Jesus atribui a si mesmo é vida. Qual o primeiro? Qual o segundo? E o terceiro? Eu sou a vida. Sem vida nós estamos dormindo no berço do pecado. Sem Jesus nós estamos afundados no pecado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 6 e 7, que o que nos fala: não durmamos, pois, como os demais. Pluralizando, Paulo está falando que muitos estão dormindo no berço do pecado. Tomar cuidado com o pecado, tomar cuidado com o berço do pecado. Não fica acomodado no pecado. Tomar cuidado. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem de noite, e os que se bebem de noite. Nós somos dos dias, nós não somos da noite. No verso 8 nos afirma, o Paulo afirmando para nós: mas nós, plural, a todos que estão aqui crentes, nós que somos do dia, sejamos sóbrios. O que é ser sóbrio? É ser vigilante, constante em oração e súplica no baixo de mão, de acordo com Atos capítulo, não me lembro, mas sejam unânimes na oração, no baixo de mão e na comunhão. Amém? Que possamos ser assim unânimes, porque nós estamos dos dias, nós não somos da noite. É tão tal que tudo que habita na noite é o reino. Eu subi um monte com evangelista da mídia aqui,
mas teve uma presença lá acerca do demônio, que eu percebi que isso de fato é: tudo que habita na noite é cão. Passou um morcego em cima do monte, e o profeta falou que tinha um demônio atrás do pé de mundo. De fato era verdade, tinha um demônio atrás do pé de mundo. Ele se materializou um morcego, e após se colocou atrás do pé de manga como um vigilante, curioso. Que possamos tomar cuidado, pois não somos na noite, somos do dia. Então, sem vida reina a morte. Romanos capítulo 5, irei me antecipar por conta que o horário se passa. Amém? Sem vida reina a morte. Segundo ponto, sem vida reina a morte. Romanos capítulo 5, verso 17. Porque se pela ofensa do homem morte reinou, por esse muito mais os que recebem a promessa da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um que é Jesus Cristo. Ou seja, se a morte reina, Jesus está se apresentando como a vida. Você pode até se encontrar morto no pecado, mas Jesus veio hoje até aqui para lhe dar vida, e vida em abundância. Aleluia. Também ser vida, terceiro ponto, não há crescimento. Marcos capítulo 4, verso 7 nos fala: e outra caiu entre os espinhos, e cresceram os espinhos e sufocaram o fruto. O que isso significa? Que muitos aceitam Jesus, só que não se debruçam na palavra. Começam a crescer, e devido à tribulação, começam a ser sufocados, e começam a morrer. Mas aqueles que estão edificados na rocha, que é Jesus, pode vir vendaval, pode vir chuva, pode vir vento, mas permanece inabalável, como a casa que foi construída sobre a rocha. Amém? Eu lhe pergunto, meu irmão, você está construindo sua casa onde? Na areia ou na rocha? Você está chorando, você está meditando, você está se consagrando a Jesus? O Igreja chega a falar que nós somos a Bíblia que o mundo lê e o sermão que o mundo analisa. Aquilo que você leu, você está praticando. Um certo pregador chegou uma certa vez a seu pastor e falou: pastor, eu vou sair pelo mundo pregando a palavra de Jesus. O pastor olhou para ele assim e falou: amém, meu jovem, amém. Mas se for preciso falar, fala. O que isso significa? É que o seu caráter, o seu andar, o seu vestir, o seu testemunho de vida fala mais do que mil palavras. Toma cuidado com o que você veste, com o que você fala. Você pode salvar uma vida através da sua vida. Amém? Quarto, um ponto, sem vida não há esperança. Há um ditado popular que fala que a esperança é a última que morre. Quem conhece esse ditado popular? A esperança é a última que morre. Mas nossa esperança, ela veio, se fez carne, se entregou em nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou. O ditado popular pode falar que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança é que é Jesus, futuramente Ele virá buscar aqueles que foram comprados pelo seu sangue. Você pode até estar sem esperança nesta noite, mas Jesus, a esperança encarnada, brevemente virá buscar você que foi comprado pelo seu sangue. Então, se mantenha fiel, se mantenha firme perante a presença de Jesus, pois vale a pena ser fiel. É difícil, não é fácil. Eu não vou mentir que é fácil. Difícil de martírio após dia, temos que matar um leão. E às vezes capeta manda uns 10 leão para nós, 10, 15, 20. Devemos tomar cuidado, para a nossa esperança virá nos buscar. E a palavra de Deus fala: e quando o Filho do Homem vier, porventura achará pela terra. Aleluia. Então aqui vai ser um esboço com a seguinte frase. O seguinte texto, Romanos capítulo de número 5, verso 20. Pega esse versículo para você. Se você está no pecado, se você está no erro, pega esse versículo para você. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, ou seja, para que o pecado reinasse.
mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia. O pecado pode chegar e falar: eu trouxe morte, eu trouxe enfermidade, eu trouxe decepção, e eu estou levando para o lado que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas Jesus veio, chega e nos fala: eu trouxe vida, eu trouxe o caminho certo, eu trouxe a verdade certa, e quem está comigo tem vida e tem vida em abundância. Eu não sei como é que você está nessa noite. Eu não sei como é que você está no caminho. Não sei se você anda desapercebido desse caminho. Não sei se você anda desgarrado, enganado sem verdade. Não sei se você anda cabisbaixo, sem alegria, sem vida. Mas eu vim como enviado das boas novas lhe dizer: Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a verdadeira vida. Então deixa o ego de lado, deixa essa vergonha de lado e venha hoje a Cristo. Ele me chama o amor celestial. Aleluia. Louva a Deus pela minha riquíssima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.